Localizada às margens da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Igreja São Francisco de Assis, carinhosamente conhecida como Igrejinha da Pampulha, transcende o tempo como um dos mais audaciosos e influentes marcos da arquitetura moderna brasileira. Projetada na década de 1940 pelo tão conhecido Oscar Niemeyer, junto ao engenheiro Joaquim Cardoso, ela representa um diálogo sem precedentes entre a arquitetura e a engenharia estrutural. A estrutura da igreja, feita principalmente em concreto armado, mostra bem como o material pode ser usado de forma criativa. As curvas marcantes e, especialmente, a casca parabólica que cobre a nave central, revelam o esforço para unir beleza e funcionalidade em um único projeto. A Igrejinha da Pampulha não é apenas um edifício, é um símbolo de inovação que redefiniu o uso do concreto armado no Brasil e no mundo. Nesta análise, vamos explorar os detalhes técnicos, entender como forma e estrutura se conectam tão bem e refletir sobre a importância dessa obra para a história da construção, e descobrir o que faz esse projeto seguir inspirando e encantando gerações até hoje. A Igreja da Pampulha foi inaugurada em 43. Ela faz parte do projeto arquitetônico da Pampulha, encomendado pelo prefeito de Belo Horizonte na época, Juscelino Kubitschek. Além da Igreja da Pampulha, o complexo inclui o Museu de Arte da Pampulha, antigo edifício do cassino, a Casa do Baile e a Fundação Zoobotânica, antigo Iate Golf Club. O projeto também contou com a colaboração de grandes nomes da arte e paisagismo brasileiro, como Cândido Portinari e Roberto Burle Marx, com todo o paisagismo na área externa. Uma curiosidade é que a Igrejinha da Pampulha é um dos primeiros projetos de Oscar Niemeyer a trazer-lhe reconhecimento nacional. Além disso, a igreja antecipou características arquitetônicas que seriam aplicadas posteriormente na grandiosa obra de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A capital do país, Brasília. Estudiosos afirmam que a Igreja da Pampulha é a primeira grande obra de arquitetura moderna, executada na América Latina. É tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPA-MG, e pela Gerência do Patrimônio Municipal. O que chama a atenção na Igrejinha da Pampulha é como a arquitetura e a estrutura se juntam de um jeito totalmente diferente para a época. Oscar Niemeyer deixou de lado as formas rígidas e tradicionais e passou a apostar em curvas ousadas, que mais tarde se tornariam a marca do seu trabalho. Na estrutura da igrejinha, o material utilizado é concreto armado, com resistência à compressão de 24,60 MPa e módulo de elasticidade de 28.046 GPa, predominantemente composta por cascas de concreto armado. A abóbada maior, com cerca de 33 centímetros de espessura, e as abóbadas menores, com 20 centímetros, são os elementos-chave que definem a forma do edifício. Além delas, arcos de 15 centímetros de espessura, uma marquise frontal de 5 centímetros e uma torre de 36 centímetros complementam o sistema. Cada elemento foi pensado para contribuir à estabilidade e à estética. Simulações detalhadas, realizadas com softwares como o SCP 2000, revelaram a inteligência da distribuição de cargas nesse sistema. A casca principal, sendo uma estrutura rígida, distribui as cargas gravitacionais e de vento de maneira extremamente eficiente, apresentando deslocamentos mínimos, entre 0 e 3 milímetros. Isso significa que a estrutura é incrivelmente estável, mesmo com seu design aparentemente leve e audacioso. A marquise de entrada, funcionando como uma laje em balanço, naturalmente apresenta deslocamentos mais significativos, variando entre 50 e 68 milímetros. Isso demanda uma atenção especial em seu dimensionamento e construção. A análise dos esforços normais demonstra que a casca maior e o mezanino estão em sua maioria submetidos à compressão, o que é ideal para o concreto. No entanto, esforços de tração aparecem em pontos específicos,
como no encontro da marquise com as cascas, na própria marquise e na base da torre. Esses pontos são críticos e exigem um dimensionamento cuidadoso da armadura para resistir a essas tensões. A maestria de Niemeyer em conjugar forma e função só foi possível graças à colaboração de engenheiros como Joaquim Cardoso, o engenheiro da poesia. Ele traduziu o arrojo arquitetônico em soluções estruturais concretas, criando detalhes construtivos que deram vida às formas livres de Niemeyer. A ausência de pilares na nave principal da igreja cria um espaço interno contínuo e imponente, reforçando a espiritualidade e a fluidez do ambiente. Externamente, as curvas da igrejinha harmonizam-se perfeitamente com a paisagem da Lagoa da Pampulha, não chamando mais atenção que seu entorno, mas complementando-o de forma orgânica. A fundação, embora não especificada detalhadamente no projeto original, é parte integrante do sistema estrutural. Na igrejinha da Pampulha, a técnica construtiva se concentrou na moldagem de cascas de concreto armado. A estrutura principal é uma grande casca parabólica de concreto, de apenas 15 centímetros de espessura, que funciona como abóbada e paredes. Essa casca autoportante eliminou a necessidade de alvenaria convencional, pois o concreto atua tanto como elemento estrutural quanto como fechamento. Para garantir a integridade e a capacidade de carga dessas formas, a presença de armaduras metálicas foi essencial, conforme revelado por inspeções com pacômetro em diversas partes da estrutura, como paredes e mezanino. Essa casca autoportante foi projetada com a inclusão de 3 nervuras que deveriam funcionar como juntas de dilatação, atuando como articulações na estrutura. No entanto, ao longo do tempo, problemas de dilatação nessas nervuras acabaram por causar fissuras e infiltrações na edificação. A complexidade não se limitou às cascas. Elementos como a torre, com seus 36 centímetros de espessura, a marquise de 5 centímetros, e as vigas de fundação que absorvem o empuxo do arco, e pilares de seções variadas. A escada também é um elemento notável por ser em balanço, apoiada somente na laje do coro e no piso térreo. Infelizmente, apesar da obra de Niemeyer ter sido divulgada e discutida ao longo de quase 70 anos, é escassa a documentação primária publicada acerca de seu trabalho. A edificação térrea possui uma área construída aproximada de 680 metros quadrados. É composta por elementos distintos que se interligam. A nave principal é o coração da igreja. No extremo oposto à entrada, encontra-se o altar, que, junto com a nave, forma o principal ambiente litúrgico. Acima de parte da nave e do altar, o mezanino, com 35 centímetros de espessura, se projeta, oferecendo uma perspectiva elevada do interior da igreja. A marquise de entrada serve como um elemento de transição entre o exterior e o interior. Complementando o conjunto, a torre vertical, com seus 36 centímetros de espessura. Anexos como a sacristia e o campanário são integrados à edificação, abrigando funções de apoio e logísticas. A análise do projeto estrutural da Igrejinha da Pampulha, portanto, evidencia a importância da integração entre arquitetura e engenharia para o sucesso de obras de grande complexidade formal. A estrutura da igrejinha é um exemplo de como o concreto armado pode ser explorado além de suas funções utilitárias, tornando-se elemento estético e simbólico. Os estudos mostraram que, apesar de sua forma relativamente simples, sua forma evidencia a existência de elementos estruturais que, em geral, não são amplamente descritos. A obra permanece como referência de inovação e inspira debates contínuos sobre a intrínseca relação entre técnica, beleza e funcionalidade. Mas nem tudo foi um mar de rosas para nossa igrejinha. Apesar de ser um marco arquitetônico, suas formas não convencionais e a representação de São Francisco de Assis, magro e com um lobo-cachorro, causaram estranhamento na época. Resultado?
A igreja ficou sem bênção por 14 anos, sem missas ou celebrações, e até sofreu com a má conservação. A situação só mudou quando o Papa João XXIII manifestou interesse na Via Sacra de Portinari. A primeira missa só foi celebrada em 11 de abril de 1959, e a rapidez na concepção? Todo o projeto da Pampulha, incluindo a igreja, foi feito em apenas uma semana. Juscelino Kubitschek queria as obras a todo vapor, e Niemeyer entregou. Com tudo isso, fica fácil entender por que a Pampulha é tão importante para a história do Brasil e do concreto.